E agora, senhoras e senhores, teremos uma aula sobre o novo varejo, condicionantes e oportunidades no mercado em desenvolvimento e com forte crescimento. Nossos aplausos ao professor Ricardo Pastore. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com uma mesa tão brilhante e competente. Agradeço o convite e vamos debater, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no varejo, de uma forma geral. O varejo vem se desenvolvendo e chamando muita atenção no nosso mercado, né? Eu não selecionei tanta coisa diferente, acho que os meus colegas aqui já exploraram bastante os dados. Eu vou tentar complementar, né? Inclusive estou usando aqui algumas informações da própria IMS, né? Mas comparando o Brasil e o mundo, né? O Brasil, o faturamento mundial, a venda mundial, que girou em torno de 830 bilhões, né? Mostra o Brasil com um crescimento bem acima da média, né? 20%, enquanto o resto do mundo cresceu 6%, né? Essa evolução mostra bem como o varejo de medicamentos e produtos de higiene e beleza se desenvolve numa proporção muito acima da média mundial. A evolução dos últimos anos mostra aí um crescimento que vem aumentando nos últimos anos, né? Os dados do IBGE também comprovam isso, né? Essa tabela mostra o desempenho 2011 e 2010, né? E é interessante também analisar o comparativo com outros segmentos, né? Aqui o PMC traz, por exemplo, combustíveis, lubrificantes, hiper e supermercados, né? Que nos últimos 12 meses variaram. O setor chamado de artigos farmacêuticos, medicamentos, etc., perfumaria, teve o desempenho dos mais altos, né? 9,7, perdendo apenas aqui para móveis eletrodomésticos, com 16 e alguma coisa, 16,6, né? E um setor bem menor, que é equipamento de escritório, material, entra aí a parte de informática, com 19,6% de crescimento, né? Então, o segmento mostra, mesmo diante de outros, um desempenho acima da média. Esse dado aí não está tão atualizado, mas, enfim, na relatividade, né, o segmento tem uma participação ainda menor que outros e um espaço importante para crescer, para evoluir. Ele vai ocupar um espaço melhor, né, relativamente, né? Aqui também o valor acumulado, mais um indicador aí que mostra a performance do setor, né? Mas, enfim, o que está acontecendo? Desde 2004, o setor vem sendo beneficiado pelos fatores da economia que beneficiam os demais setores do varejo, as demais atividades varejistas, né? Então, a melhoria da renda, a estabilidade econômica, a política do governo de baixa renda, né? Principalmente aí, incentivada no último governo, do governo Lula, o aumento do crédito. O aumento do crédito é um fator mais recente, né? Agora no governo Dilma, e nós analisamos que esse pode ser um fator econômico tão importante, ou talvez o fator econômico mais importante desde a estabilidade da moeda, né? Diferente do que aconteceu com o Plano Real, né, que numa determinada data a moeda mudou, houve uma mudança mais radical, portanto, né? Na questão dos juros, essa mudança está sendo gradual, né? Nós não temos assim um impacto imediato, né? Mas, para a atividade varejista, o crédito é fundamental e deve se tornar a principal alavanca de vendas. Então, talvez nós não estejamos avaliando corretamente
a importância e o impacto que essa medida vem a causar nos nossos negócios, nos negócios do varejo, né? Então, isso é um ponto de atenção. Mudando, ok. Portanto, a estabilidade da moeda, né? Aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população, aumento do poder de compra, a formalização do mercado e a efetividade dos órgãos reguladores. Esses são fatores que impactam mais diretamente o negócio de farmácias e drogarias, né? Muitos desses itens aqui até já são recorrentes nas apresentações anteriores, né? O destaque para a formalização do mercado, a regulamentação, não é? O varejo, de uma forma geral, não é? Vem se profissionalizando, vem utilizando recursos tecnológicos, não é? E vem se tornando cada vez mais transparente. Então, isso é um fato muito positivo, isso impacta diretamente a gestão dos negócios, né? E proporciona, então, um espaço para a profissionalização, para o aumento da profissionalização no setor. Um dado publicado na semana passada pela A.T. Kearney, uma consultoria americana que muitos de vocês conhecem, né? Traz um dado interessante, embora avalie o varejo como um todo, né? Ele confirma, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil como o mercado de varejo mais atraente hoje em dia para investimentos, para novos investimentos, né? Então, essa publicação ocorre há 10 anos, essa é a 11ª edição da pesquisa, que é a Global Retail Development Index, GRDI, que traz o Brasil como número 1 à frente de players como China e Índia, à frente de economias muito maiores que a nossa. Então, o que coloca o Brasil como mercado de varejo mais atrativo, atraente para novos investimentos? É justamente o mercado potencial que nós temos, mas principalmente as nossas condições econômicas e políticas, né? As nossas condições sociais, o fato de o Brasil ser uma democracia, o fato de o Brasil ter esse sistema democrático, político já consolidado, faz com que quem está lá fora olhe para o Brasil de uma forma diferente. Então, é muito mais recomendável, né, indicar o Brasil como um novo mercado do que outras economias cujo sistema político e social não são tão claros assim, não são tão transparentes, né? Então, a importância das instituições, a importância de mantermos e incentivarmos o fortalecimento das nossas instituições, por mais difícil que isso possa parecer ultimamente, mas é importante continuarmos a valorizar, né? Aqui mostra, por exemplo, o Chile, que tem o menor risco de todos, porém não tem o mesmo potencial de mercado, né? O Brasil tinha conquistado essa posição de número 1 no ano passado, esse ano confirmou, esse ano repetiu, né? Então o Brasil se mantém aqui, ó, na primeira colocação, o Chile na segunda. Houve uma mudança aqui do terceiro ao sexto, enfim, a China até subiu, né? Mas mesmo sendo um mercado muito maior, para quem está lá fora, o investimento no mercado como o Brasil se torna uma decisão mais fácil, né? A crise externa beneficia a nossa condição de atração de novos investimentos. O mercado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, deve continuar bastante difícil, né? Entretanto, o dinheiro está lá fora, né? Os investidores estão lá fora. A diferença é que eles não podem investir ou não devem investir em novos negócios do varejo nos países da Europa, ou nos Estados Unidos, né? Nós tivemos com um dirigente, por exemplo, da área de shopping centers,
não é, há pouco mais de um ano, e ele dizia o seguinte: olha, se nós pudéssemos, nós pararíamos as obras, mas os contratos não permitem. Né? Alguns shoppings inauguraram ano passado, né, praticamente já condenados a terem problema sério de desempenho. Então, esses investidores procuram um porto mais seguro, e esse lugar hoje, segundo essa consultoria, a It Kearney, é o Brasil. Né? Qual o impacto que isso traz? Né? Primeiro, é vantajoso para as empresas de varejo que encontram investidores ávidos para colocar o seu dinheiro nessas empresas. Né? Então, o primeiro passo para essas empresas é estarem organizadas, transparentes, profissionalizadas. Não é? Por outro lado, as empresas nacionais podem ter concorrentes, grandes concorrentes, né? Num período bastante curto. E quem seriam esses concorrentes? As próprias empresas que estão aqui, que passam a ter novos sócios, ou outras que poderão vir de fora. O movimento mais rápido, entretanto, é o dinheiro. O dinheiro vem e encontra paradeiro em empresas já existentes, né? A partir de aquisições, como está acontecendo agora. Né? A chegada de novos grupos é um processo mais difícil, mais lento, mas deve acontecer também. Esse é o relatório, né? E os principais resultados eles analisam da seguinte forma, né? A venda per capita no varejo, de uma forma geral, tem crescido 12% nos últimos 4 anos e chega a $5.500 em média, que é a terceira do ranking. O tamanho do mercado só em 2011 cresceu 15%, aumentou 15%, né? E os gastos com consumidores 9%, numa média desde 2007. 70% do que os consumidores gastam vai para o varejo. Principalmente essa classe média, essa nova classe média, né? Ela tem quase que a totalidade dos seus ganhos colocados no consumo. Por isso que é um segmento que tanto atrai. Esse é o novo desenho da pirâmide, né? Nós passamos a ter, então, desde 2010, mais de 100 milhões de brasileiros na classe C, nessa nova classe C. Né? Um número, né, de pessoas maior do que o país mais populoso da Europa, a Alemanha, que tem 80 e tantos milhões, 88, 86. Enfim, isso atrai qualquer um. Né? Isso atrai qualquer investidor internacional. Se somarmos classe A, B e C, temos 74% da população. Né? Entrando um pouco também no que já foi dito, nós temos uma curva aí de crescimento populacional previsto até 2050 de 250 milhões, 253 milhões de habitantes no Brasil. Não deveremos chegar ao nível dos americanos, com 300 e alguma coisa, e vamos ter esse efeito, como foi dito também, do bônus populacional, né, que muda o perfil da nossa população. Em 1960, na década de 60, nós tínhamos muito mais jovens, né? Agora, em 2010, a faixa aí até os 40 anos cresceu bastante, e até 2050 devemos ter um perfil parecido com o que ocorre hoje na Europa. Né? Agora, isso é interessante em todos os sentidos. Primeiro, que coloca mais brasileiros na fase economicamente ativa, é mais gente ganhando, é mais gente consumindo, e à medida que há o envelhecimento da população, cresce também o consumo por medicamentos, enfim, tudo que se remete à qualidade de vida. O varejo no Brasil hoje tem esse perfil, a internacionalização aumentando, a concentração também. Os regionais se mantêm fortes, né? O Brasil tem uma característica de ter varejo regional forte, líder na sua área de atuação. Isso significa uma barreira para essas novas redes que estão se formando e pretendem ter âmbito nacional,
né? E os pequenos independentes, a única saída é a organização em rede, em associativismo, em estratégias como essa, né? O varejo está cada vez, então, mais concentrado, a presença da tecnologia aumenta, começa a ocorrer o efeito da onipresença, preocupação com a responsabilidade socioambiental e o consumidor com novos comportamentos. Falando rapidamente, a concentração também já foi apresentado aqui, nós temos um histórico, eu selecionei rapidamente, desde 2006, o que vem acontecendo, né? E, mais recentemente, os movimentos estão aumentando, olha só lá, em 2011, quanta coisa já aconteceu, né? Na NRF, que é o maior evento de varejo mundial esse ano, nós vimos algumas soluções voltadas aí para o canal Pharma, principalmente na área de cosméticos. Esse é um display criado pela Intel e instalado na Macy's, aquela rede de lojas de departamento, a maior loja de departamento do mundo, passa a oferecer, então, um display interativo, onde os consumidores, as consumidoras, né, podem, interagindo ali, tomar sua decisão de compra, analisando diversos perfis. O ponto de venda começa a orientar a compra, né? A sofisticação do ponto de venda deve aumentar muito sob o ponto de vista tecnológico. Uma loja tradicional, ela oferece, ela utiliza a tecnologia no check-out e na retaguarda. A indústria de tecnologia olha com grande apetite para o interior da loja, né? Então, serão várias as aplicações, né, de tecnologia disponíveis para o varejo, de uma forma geral, né? Aqueles que auxiliam a venda, a decisão de compra, e também aqueles que auxiliam a gestão da equipe da loja, né? A onipresença diz que o consumidor passa a tomar decisão em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E isso se torna viável graças à tecnologia móvel, aos smartphones, aos tablets, né? Esse é outro fator importante que está apenas começando, né? E eu fico preocupado em analisar as empresas de uma forma geral, ou um tanto tímidas ou até distantes, né, de experimentos. Essa é uma mudança em curso, não é? E nós percebemos empresas lá fora se debruçando seriamente sobre essas mudanças e fazendo as mais diversas tentativas, né? Eu me preocupo com esse tempo que nós damos, tá, para aprender com quem está lá fora. E isso pode ser uma distância grande demais daqui a um tempo, né? Então, a diferença aqui com a onipresença é que deve-se procurar a estabelecer o relacionamento com o consumidor, com o cliente, né? Falando de varejo, é o cliente, né? A partir da marca do varejista, né? Então, o que eu quero dizer é que um consumidor venha tomar sua decisão de compra, né, estando dentro da loja, fora da loja, usando algum recurso tecnológico ou não, né, avaliando a proposta que essa marca tem, o que essa marca diz para esse consumidor, e não aquilo que ela oferece em termos de preço e desconto, ou mesmo conveniência, que são os principais apelos que nós vemos hoje, né? Então, a presença dos dispositivos móveis devem abrir uma porta de oportunidades para a construção de marca, né, e mudança em estratégias de relacionamento com o consumidor. A responsabilidade social, há muito tempo se fala nisso, né? Rio mais 20 significa que já são 20 anos desde o primeiro evento, né? O mundo inteiro não sabe direito o que fazer com isso, né? Muito menos os varejistas, né? Nós tivemos um exemplo claro aqui em São Paulo, com uma decisão de outro setor, o setor de supermercados,
que aboliu a distribuição de sacolinhas. Por mais que tivessem tomado os cuidados, e foi uma decisão séria, a associação que liderou isso é muito séria, enfim, houve um revés por parte, imposto pela opinião pública, os meios de comunicação, as pessoas, né? Então, o setor perdeu credibilidade. Tudo aquilo que foi investido com qualidade de loja, atendimento, enfim, comunicação, grande parte desse valor agregado ao longo dos anos foi colocado em xeque por causa de uma decisão mal conduzida. Ninguém está dizendo que somos contra ou a favor das sacolinhas, né? Acho que todo mundo quer ver o planeta preservado, sim, né? Mas envolver o consumidor, envolver as diversas áreas representativas da sociedade, isso é importante, né? Então, mostra aqui um simples produto, né, que ninguém valoriza, acabou centralizando uma polêmica que ainda não chegou ao fim. E quando me perguntam, mas qual é a solução, então? Não há solução, por enquanto, né? Se caiu no vazio, empresas da mesma associação estão divergindo, né? A sociedade não sabe o que fazer, há uma insatisfação de um lado e uma indefinição de outro. Então, esse é um exemplo, né, que nós devemos estudar para não incorrer em outras situações parecidas, né? Sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos. E os novos comportamentos, o comportamento desse novo consumidor pede uma preocupação maior com aquilo que a marca comunica em termos de valor, né? E não em termos de oportunidade, talvez, né? As pessoas estão querendo muito mais se engajar a causas, né, do que simplesmente aproveitar uma promoção de última hora. As promoções vão continuar existindo, os fatores de conveniência, todos os atrativos que nós colocamos lá dentro das lojas, o merchandising, a decoração, enfim, tudo isso vale, mas a proposta do varejista precisa ter algo mais. Isso que as pessoas estão esperando. E isso se resume na palavra engajamento, né? Como envolver o consumidor na proposta da nossa marca, né? As opções estratégicas, para terminar, que o varejo encontra, né, cruzando aquilo que ele oferece por aquilo que ele cobra, pode estar agrupado em 4 quadrantes, né? Como que essas novas redes que estão se constituindo a partir de fusões, aquisições, aquelas que estão expandindo rapidamente, abrindo lojas, né? Como que elas se colocam? Elas querem oferecer serviços, elas querem conquistar uma posição de liderança oferecendo mais por menos, né? Elas têm um posicionamento baseado em preço, que não é pecado nenhum, pelo contrário, né? Pecado é ficar aqui no 4º quadrante, né, sem perceber, que normalmente é o que acontece. As empresas estão aqui e não sabem por quê, não é? Ou então ficar no meio, querer ser tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um pouco do que a gente vê hoje, uma situação ainda típica de um mercado em desenvolvimento, que vai começar, então, a definir posicionamentos mais claros para nós consumidores, né? As estratégias possíveis que nós utilizamos lá no núcleo de varejo, né? O chamado varejo 1.0, que é aquele tradicional, foca na massificação, na comunicação de massa, né? Não se preocupa com relacionamento, se preocupa em vender cada vez mais. O 2.0, o típico das empresas que adotam estratégias com base em CRM, criam sua base de clientes, organizam esses clientes em clusters, enfim, e dirigem a eles estratégias específicas. E o 3.0, que procura valorizar esse consumidor. Olha, entrei nessa loja, comprei, fui bem atendido, saí melhor, aprendi mais, né? Me tornei um consumidor melhor, uma pessoa melhor. Possíveis oportunidades são muitas, isso que é bom, né? Primeira delas que nós vemos, nós entendemos, formato de loja. As lojas devem aumentar de tamanho. À medida que o sortimento aumenta, e nós já percebemos lojas estranguladas,
né, em seu espaço físico e na sua capacidade de atendimento. Né? Então, muitas lojas hoje estão com a sua capacidade saturada, abrem oportunidade para concorrentes. Se eu fosse concorrente hoje de lojas instaladas em muitos locais aqui em São Paulo, eu daria a seguinte ordem: olha, vamos abrir loja próximo do concorrente A, B e C. Por quê? Provavelmente aquelas lojas já estão saturadas e o entorno, né, pede mais loja, mais área de venda. Ou você concorre com sua própria loja e abre lojas no entorno, ou você cria lojas maiores, né? Então, eu vejo que formatos diferentes, até baseados naquele modelo de posicionamento, deverão começar a surgir, não é? Baseado, então, em tamanho. O tamanho exerce muita atração, é muito importante para a atração, né? A conveniência, a comodidade do estacionamento, tudo isso hoje são questões a serem reavaliadas, né? A presença da tecnologia para ajudar a produtividade da loja, a diminuir as rupturas, enfim, né? A ampliação da área de autosserviço. Consequentemente, você vai abrir espaço para novas categorias. Eu não recomendaria, nesse momento, vender laranja ou frutas em pedaço, mas você vê que em alguns mercados já avançaram a esse ponto, né? Isso que a gente vê lá fora, de fato, né? Mas eu acho que a grande virtude das farmácias e drogarias aqui do nosso mercado é justamente esse perfil de especialização, não é? Então, o consumidor ele identifica, como disse o Olegário, né, o sucesso da venda dos produtos de higiene e beleza passa por isso. Quando eu tenho a necessidade, eu associo ao ponto de venda. Quem é o especialista hoje? O supermercado é um formato genérico, né? Então, o perfil do especialista é importante. Então, talvez criar lojas grandes no conceito de mega store, que é o tamanho maior do mesmo, e não crescer e trazer, talvez, categorias estranhas ao setor, né? Então, falei de tamanho de loja, falei do sortimento, a comunicação, dependendo da estratégia, vai para a massificação, vai para o CRM, ou vai para estratégias de relacionamento, né? E o preço, já foi dito aqui também, vem crescendo a agressividade. Eu acho que isso é só o começo e deverá aumentar ainda mais. Ok? Por enquanto é isso, eu fico à disposição, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo Pastore, parabéns pela apresentação.